Malévola, de 2014, é um filme de Robert Stromberg. E o filme é um live action, uma refilmagem do clássico de 1959, A Bela Adormecida, só que ele vem contar a história sobre o ponto de vista da antagonista, da vilã Malévola. Nesse filme, uma mulher idosa conta a história de uma fada, e aí a gente vê Malévola ainda menina, nessa parte do filme. É uma fada poderosa que protege a floresta. Tem asas e tem chifres, mas é uma fada. E essa fada conhece um garoto, um camponês pobre, que está na floresta tentando apanhar algumas pedras preciosas. Ela faz ele devolver. E ela se apaixona por esse menino e eles se tornam amigos. Ele volta sempre para ver. Ela fica encantada com aquele humano. Mas, no decorrer do tempo, ele vai crescendo, vai ficando mais ambicioso e eles se afastam completamente. O rei, ele quer tomar o território da floresta, até pela questão das pedras preciosas, né? Das riquezas. Ele quer tomar aquele território e Malévola não consegue encostar no metal. O metal queima as fadas. Então, baseado nessa informação que ela confiou a ele, com correntes ele consegue tirar as asas dela e se tornar rei. Diante dessa traição, né, de uma pessoa que ela amava tanto, ela se torna sombria, transforma a floresta, que tem aquele visual bem alegre, bem colorido, no reino da escuridão, fica totalmente amargurada e lança o feitiço que a gente conhece quando a princesa nasce, que é a filha de Stefan, que se tornou rei, casou com a filha do rei, lança o feitiço para que a menina, aos 16 anos, fure o dedo no tear e caia em sono profundo. Na hora que ela está lançando o feitiço, o rei fala assim: por favor, não faça isso. Ela diz: então eu vou fazer o seguinte, ela vai acordar diante de um beijo de amor verdadeiro. Só que ela fala isso porque ela acha que não existe amor verdadeiro. Esse então que é o grande, ela não vai acordar nunca. Ela está tão decepcionada com o amor que ela acha que não existe amor verdadeiro. Então ela lança o feitiço com essa condição. Esse desfecho foi super interessante. Foi muito. Essa é a parte, um dos aspectos que eu mais gosto do filme é como se resolve isso. Mudou a cara do filme, da história. Da história, daquele romantismo que a gente estava acostumado, né? Eu esperava que o príncipe, ao beijá-la... Né? Não conta, Miguel. Teve isso? Sabia não. Mas, e aí o rei fica revoltado, dá a criança para ser criada na floresta por 3 fadas. E 3 fadas totalmente atrapalhadas, e ela fica ali acompanhando o crescimento da criança e começa, de alguma forma, a gostar daquela menina. E eu vou passar um trechinho das imagens de Malévola. Well, well. I shall bestow a gift on the child. Before the sun sets on her 16th birthday, she will fall into a sleep like death. Curious little beastie. Bring her to me. I know you're there. Don't be afraid. I am not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. All the other fairies fly. Why don't you? I had wings once. They were strong, but they were stolen from me. There is evil in this world. Hatred and revenge. Bring me her head. I call on those who live in the shadows. Fight with me now! Is it true? Você indica? Olha, o filme
É Angelina. Assim como o trailer, a figura central do filme, o que aparece Quase não no tem filme. história, né? Enredo, né? Quase não. O filme ele foi dirigido, Robert Stromberg, ele era um desenhista de produção. A área dele era efeitos visuais. Então ele trabalhou em Avatar, trabalhou em Oz, o Mágico e Poderoso, que nós já falamos aqui, e Alice no País das Maravilhas, que são 3 filmes que têm um visual fantástico. Os efeitos, inclusive, são semelhantes, né? Então, quando a gente para pensar em termos de fotografia, de imagem, o visual desse filme é espetacular. Mas esse diretor ele nunca tinha dirigido um filme antes. Foi o primeiro filme dele. E aí eu não sei se foi pela inexperiência dele em dirigir o filme ou se foi uma questão de roteiro, mas o filme ele deixa algumas pontas soltas. Então a gente tem esses 2 méritos, grandes méritos, que é a atuação de Angelina Jolie, que está fantástica, e o visual do filme, que está muito bom, mas a narrativa, ela deixa a desejar em alguns momentos, sabe? A personagem de Aurora, a atriz Emma Fanning, ela é uma boa atriz, eu já vi outros filmes com ela. A Loura. A Loura, mas nesse filme ela não tem muito o que fazer. Se apaga. Com aquela coisinha anula, né? bobinha, inocente, pura, que tem que dar aquele sorriso deslumbrado perante tudo. Então, ela não consegue crescer ali no personagem. O rei, a gente para analisar a figura do rei também, que poderia ter sido tratada com mais profundidade. Por que ele fica com tanto ódio de Malévola quando ela lança o feitiço, se durante o filme ele não demonstra em nenhum momento amor para com a filha? Você vê que tem uma hora, então não existe essa relação de amor. A rainha, mãe de Aurora, fala uma frase só no filme todo. Pode até falar mais, 2, se falar muito, mas é uma frase. Depois a gente subentende que ela morreu. Então, acho que falta profundidade nos personagens e fica realmente essas pontas soltas durante o filme. Ô, Raquel, Malévola, eu fiz minha leitura, né? Que inclusive diz ali no texto, né? Vocês vão conhecer a verdadeira história da Bela Adormecida, no caso, né? Esse filme desconstrói a Bela Adormecida? Sim, desconstrói. Isso desconstrói, é válido, é a liberdade de criação, né? Ele desconstrói a imagem da vilã, totalmente vilã, que isso, Miguel, é uma espécie de maniqueísmo, de separar o bem e o mal, que o cinema tratou durante muito tempo. E ele desconstrói isso. E até o desenrolar da história, que nós não vamos contar aqui, é diferente do conto de fada original, como que a história se resolve. Então, outro mérito desse filme é fugir um pouco daquele romantismo ali de que... Porque nos filmes são sempre assim, os príncipes salvando as princesas. Como se uma mulher, açúcar, né? por si só, não pudesse se salvar, encontrar sua redenção, sua salvação. Sempre precisa do príncipe ali para acordar, para ressuscitar, para salvar, para tirar das garras da madrasta má. O mundo mudou, né? Podia Então, ser ao contrário, podia ser o príncipe adormecido e a Bela que fosse acordá-la. Né? Esse filme ele vai quebrando. A gente está com heroínas cada vez mais fortes. Então, nesse não tem essa questão do romantismo, que a gente via no Conto de Fadas original. Assim como no filme Valente, que é uma princesa que não quer casar, o que ela luta é justamente que ela não quer casar, ela não quer saber dos príncipezinhos almofadinhas, ela quer ficar ali na floresta atirando arco. E Frozen também, que é a história de 2 irmãs, Frozen, que eu também já tratei aqui no programa. Tem até um rapaz ali, coisa e tal, 2 rapazes, disputando ali o amor da princesa, mas o foco é a relação entre as 2 irmãs. Será que por trás desse pano, quer dizer, a sociedade se modifica, né? Os tempos mudam, por trás desse pano não esteja também a intenção de cada vez colocar a mulher numa posição um pouquinho diferenciada de como ela era colocada, eu vou dizer, colocada mesmo, né? Certeza. Há anos atrás, nos filmes, nas histórias, porque etc. na vida real a posição da mulher mudou. Na sociedade. É isso que eu estou perguntando. Se na sociedade mudou, é um reflexo. Então vai refletir também nos filmes, nas reportagens, etc. E né? nessa reconstrução de contos porque ela de débil fada. não tem nada, de fraca não tem nada, muito pelo contrário. A Malévola é a grande guerreira. É a grande guerreira. Né? E vence o mal. O fraco é o rei, né? É o rei. Agora a história do bem e do mal sempre vai estar
como pano de fundo, né? Sempre. Mas aí a gente se pergunta, por que que é mal? Isso faz com que a gente comece a refletir sobre refletir sobre isso, até quando a gente vê uma pessoa cometendo um crime, alguma coisa. Peraí, em que contexto? Que não o isenta da responsabilidade dos seus atos. Claro. Né? Você parar para entender como responsabilidade criminal é uma coisa, lei é uma coisa. Moral, ética, responsabilidade responsabilidade existe. Mas o que a gente tem que fazer é entender o contexto, porque aí você evita que se repita, senão né? você, se construa. Senão você não vai na raiz. Senão não vai na coisa, raiz. né? Então, acho que o mérito desse filme é esse. O filme também é tecnicamente bem feito, as imagens são muito bonitas. Livre, né? É censura livre, a atuação e a maquiagem de Angelina Jolie. E quem assistiu o clássico de 59 percebe que ela ficou muito parecida com a do desenho de 59, ela está muito parecida. E eu gosto muito da interação dela com o corvo, que ela encontra o corvo, transforma no humano, diabo. Eu pensava que o corvo ia ficar com... Eu fiquei torcendo. Quem sabe, né? Isso não fica totalmente claro. Essas coisas ficam interessantes. Mas eu achei essa interação bem legal, porque ele deve a vida dele a ela, mas ele também contesta, ele também critica quando ela está fazendo maldade. Então, um dos pontos fortes do filme, que eu acredito que poderia ter sido mais trabalhado, mais explorado, é essa relação entre Malévola e o corvo, que vira humano e vira uma série de outros animais. Eu acho que essa relação ficou interessante. Foram os momentos assim mais prazerosos do filme, foi vê-los juntos. É capaz de ter Malévola 2, viu? Aguarde aí, é capaz, viu? É capaz. Vamos ao intervalo, viu, Raquel? Ok. Vamos ao intervalo, no próximo bloco, Raquel, você vai abordar que Godzilla. Godzilla, Ave Maria. No próximo bloco, Raquel, quando ela me deu mandou a relação por e-mail, eu disse que houve com a Raquel, ela tem uma relação meio estranha assim. Eu vou lhe responder o que houve no próximo bloco. No próximo bloco, eu estou curioso e vocês também aguardem aí.